É 29 intenções para se fazer um dizimista. Qual o primeiro tópico aí, irmão Francisco? O rapaz colocou aqui 29 razões porque sou dizimista. Aí coloca dizimista fiel. Aí eu não sei quem foi esse idiota que criou isso aqui, né? Isso aqui é daquele tipo de pessoas que entram na igreja ignorante e sai abestado. Mas aí tem o seguinte aqui, antes de a gente analisar cada uma dessas em poucas palavras, que não vai ser difícil para refutar, porque na realidade não existe base bíblica para ser dizimista hoje. Porque a ignorância é uma espécie de bênção. Se você não sabe, não existe dor. O maior milagre das igrejas existentes hoje é transformar a ovelha em pato. O ignorante é um bom solo para se plantar toda espécie de mentira, como essa. 29 razões porque sou dizimista. A melhor maneira de se exterminar a praga de pastores cobradores de dízimo é não dizimar. Aí apaga, mata completamente essa praga. A renda, né? Dos cassinos, né? Paga totalmente. E aí, a primeira razão de dizimista é a primeira se refere assim, ó, sou dizimista porque o dízimo é santo, baseado em Levítico 27:32. Vamos lá. Na realidade ele é santo, mas tem que se perguntar. Aqui está em Levítico. Levítico é um livro da lei, o terceiro livro da lei. A igreja ela não está mais baseada em lei. Ele é santo por quê? Porque era consagrado a Deus. Então, qual era o povo que praticava o dízimo nessa época? O povo de Israel. Querer pegar esse texto hoje para colocar para a igreja hoje é torcer o próprio texto. Aí agora o segundo diz, sou dizimista porque não quero... porque eu quero uma bênção sem medida. Malaquias 3:10. Uma bênção sem medida. Quer dizer que essa bênção sem medida aqui... O Senhor disse que chegaria a abrir a janela dos céus e ia dar a maior abastança, né? Então, a bênção aqui é chuva, porque como o dízimo fazia parte da lei e dos 613 mandamentos, então o dízimo estava incluído nesses mandamentos. Quando eles não eram fiéis à lei, o Senhor encerrava o céu. Então não havia chuva. Então, bênção sem medida era quando eles eram fiéis aos mandamentos e o Senhor abria a janela dos céus e dava chuva sem medida. Agora, o terceiro tópico. Sou dizimista porque não quero ser amaldiçoado. Também baseado em Malaquias, capítulo 3, versículo 9. Pronto. A maldição aqui estava se referindo aqui a maldição do dízimo. Principalmente da colheita, da planta, né? Que havia o devorador. Então a pessoa que era dizimista, se ele não fosse, então havia praga na colheita, no legume, e assim eles eram amaldiçoados. Então esse devorador que fala 3:9 de Malaquias, era pragas na lavoura, como lagarta, gafanhoto, outros tipos de insetos que matava a plantação. Uma vez uma certa irmã, Zé, lá sobre o dízimo e oferta na escola bíblica dominical, fez uma pergunta ao irmão Carlos e o pastor disse, meteu. A pergunta da irmã foi o seguinte, irmão Carlos, à luz da Bíblia, quem era o devorador, né? Aí o pastor se meteu assim, irmã, fica com a Bíblia. Então, muito bem. Quer dizer, que ficar com a Bíblia. Aqui era mesmo se a Bíblia está dizendo que é para dar, né? Se é para dar, então tem que ficar com a Bíblia, mas para dar a quem? Quem eram as pessoas que cobravam isso na época. Então é como que se a Bíblia está dizendo, eu devo praticar, eu devo fazer, sem olhar texto e contexto, né? Quando eu não olho o texto e não olho o contexto, é um pretexto para a heresia. Então o devorador hoje, dentro de igrejas que prega hoje a maldição da pessoa não ser um dizimista, então esse devorador hoje eles estão colocando demônios, não é isso? No lugar das pragas que realmente vinha para o legume, gafanhoto, outros tipos de insetos. Então hoje é demônios que eles estão transformando. Então não tem nada a ver. O quarto tópico é, sou dizimista porque o Senhor é dono de tudo. Salmos 24, versículo 1. Pronto.
aqui a gente tem que olhar o contexto. O Senhor é dono de tudo. Então, qual é o contexto aqui? O contexto aqui está se referindo que Ele é soberano. Sua soberania, né? Que Ele é todo-poderoso, que Ele é onipotente, que tudo é dele. Então, Ele é o dono. Quer dizer, está se referindo a dízimo aqui? Uma coisa tem que se ver o seguinte, quando a Bíblia se refere a dízimo, sempre vem, dízimo se refere a 10%. Deus é dono de tudo. Era assim como se Deus estivesse cobrando dele mesmo, a pessoa usando esse salmo, né? Então não tem nada a ver. Aí, total. Agora o quinto tópico é: sou dizimista porque Deus ama o que dá com alegria. Aí esse argumento aí estão se baseando em 2 Coríntios, versículo 9, capítulo 9, versículo 7. Pronto. O que dá com alegria. É melhor dar do que receber. Pronto. Aí se procura no Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento, aonde é que Cristo cobrava dízimo, aonde é que Cristo recebia dízimo, aonde é que o apóstolo Paulo, nas suas 13 cartas de Romano a Filemon, aonde é que ele se referiu a dízimo. Então, o texto aqui, o contexto está se referindo à oferta, que ele quer dar com alegria, né? Aqui não espontâneo, não aquela coisa aquele que dá com alegria. Então, extorquida, né? É. Aí o dízimo pode ser uma oferta, mas nem toda a oferta é dízimo. Então, dentro do contexto aqui, o apóstolo Paulo não se referiu a dízimo. Não é isso? O sexto. Sou dizimista porque tudo vem das mãos do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Pronto, é a mesma coisa do Salmo 24 primeiro. Está se referindo à soberania. Quer dizer, que as pessoas estão pegando textos isolados e querendo aplicar, né? Quer dizer, que esse tipo de argumento aqui é o mesmo argumento que Satanás usou para Jesus. Torcer a Bíblia. Que a teologia de Satanás é tirar o texto de seu contexto. Não tem. Né? Não tem. O sétimo. Sou dizimista porque não sou avarento. Timóteo 6, versículo 10 ao 18. Muito bem. Aqui. Aí se pergunta hoje, a Bíblia se refere a 4 tipos de dízimo. Existe o dízimo dos pobres e o dízimo das viúvas, que era juntado de 3 em 3 anos em Israel. Se pergunta qual é o pastor hoje que está juntando o dízimo e distribuindo entre os pobres e pessoas que na realidade necessitam. Então não tem. Eu acho que o que responde isso aí, irmãos, eu fazendo aquela pergunta, por qual motivo o irmão deixou de dizimar? Outra coisa também, ser avarento. Quem é o avarento aqui? Então, o avarento se aplica a qualquer pessoa que tenha a mão dura, a mão fechada para contribuir, para ajudar. Para se compadecer do necessitado, né? Uma pessoa chega na igreja hoje atrás de uma oferta, atrás de uma ajuda, a pessoa nunca dá o dinheiro do dízimo, nunca dá uma oferta, e sempre quando dá é como uma esmola. A pessoa dá uma vez, é como que na realidade esteja prestando um grande benefício em dar, às vezes, uma oferta solta daqui e acolá. Então, a pessoa não vai sobreviver de migalha. Então, os verdadeiros avarentos aqui são líderes que, na realidade, não contribuem e que não ajudam. Uma outra coisa baseada também nisso aqui, relacionada ao avarento, que as pessoas querem colocar hoje, que sou dizimista porque não sou avarento, que os pastores hoje ficarem na posição de Abraão, ele não recebeu 10%. Ele deu, foi 99%. Então, qual é o líder que está dando 99%? Se eles querem ficar na posição de Melquisedeque só recebeu uma vez e pronto. Então, os verdadeiros avarentos aqui são os líderes que não tiram do seu bolso e dá. Gosta de... Ver a nós e votar em nada. Se beneficia com o dinheiro dos outros. O dele é difícil, né? Igual em termos de anão, é difícil ver. O 8. Sou dizimista porque meu rico tesouro está nos céus. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. O meu rico tesouro está nos céus. Aí se pergunta, então, sendo desse jeito, não haveria finalidade de líderes receber hoje dízimo. Se o dízimo aqui é o tesouro que vai para o céu, então eu tinha que ganhar lá.
a minha oferta, eu tinha que ganhar lá o meu galardão, ou a minha bênção eu tinha que desfrutar lá no céu, né? Que o meu, sou dizimista porque o meu rico tesouro está nos céus. Então, nós podemos ver aqui em Mateus, aqui, o rico tesouro, qual é que está no céu? Está a minha vida, a minha eternidade, o meu descanso, a minha glória, a minha eternidade com o Senhor. Então o tesouro aqui, ele não é material, é espiritual. Então o tesouro aqui não tem nada a ver com dízimo. Ele está se referindo aqui ao tesouro no céu, né? O 9. Sou dizimista porque tudo que peço eu recebo, baseado em Mateus, capítulo 7, versículo do 7 ao 9. Aí, tudo que peço recebo, né? Aí, aqui está se referindo à providência, à misericórdia de Deus, sua bondade. Não precisa fazer essa barganha, né, que hoje fazem, né? Tudo que peço, né? Aí já não existe base relacionada a dízimo aí. O texto e contexto não está se referindo a dízimo, está se referindo em receber, né? Está se referindo ao Senhor se compadecer, está se referindo à sua misericórdia, à sua graça para conosco. Então não tem nada a ver relacionado a dízimo, né? Vamos ao 10º tópico, né? Sou dizimista porque obedeço a Deus. Atos, capítulo 5, versículo 29. Pronto, sou dizimista porque obedeço a Deus. O texto aí, 5:29, com certeza não está se referindo a dízimo, né? Obedecer a Deus em quê? Obedecer a Deus mediante a sua palavra, não fazer concessão com a sua palavra, obedecer a Ele na questão de ser verdadeiro, de ser fiel na doutrina apostólica, né? Relacionado a se obedecer a Deus, se fosse um texto aí se referisse baseado no dízimo, então Cristo não poderia estar se referindo a uma obediência, quando que na verdade ele nem deu dízimo nem recebeu. Então, aí já chegaria a chutar o pau da barraca nesse sentido, né? Então não existe base dentro do texto aí, né? Sou dizimista porque obedeço a Deus. Obedecer a Deus em quê? O assunto está se referindo aí ao quê? O para quem, ou o que em si. Então não existe nenhuma coisa que ajunte, que dê sentido, que dê compreensão no que ele realmente está se referindo. Então é só colagem, né? Quer dizer, com esse tipo de argumento aí, eu coloco Satanás no céu. Vamos agora ao 11º tópico. Sou dizimista porque receberei de Deus com a mesma medida. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Pronto, eu receberei de Deus a mesma medida. O que é que o texto está se referindo aí? Seria bom a gente dar uma olhada na Bíblia, né? Vamos dar uma olhada aí. 38, né? Lucas 6, versículo 38. Pronto. Muito bem. Então nós podemos ver aqui o texto, né? Que o 11º. Sou dizimista porque receberei de Deus com a mesma medida. 6:38 de Lucas. Então, para nós entender o texto, nós vamos ler o verso 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e vos há dado. Boa medida, realçada, sacudida, transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que mediste, também vos medirão de novo. E está se referindo à maneira como eu julgo. Então, da mesma medida como eu julgo, é o que eu vou ser julgado. Né? Aqui não está se referindo a dádiva, de eu dar dinheiro, de eu plantar, né? De eu dar 10, ganhar 100, não. Aqui o texto aqui está se referindo Até para se explicar aí, irmãos, a gente pode usar aquele texto onde Jesus chama aquele cara de servo mau, né? Também. Com a mesma medida como eu julgo, eu serei julgado. Com a mesma medida. Então, o cara devia uma quantia, né? Aí foi perdoado, aí pegou. Aí teve outro que devia a ele, e ele pegou, não teve coragem de perdoar o cara, e disse, ó, servo mau e negligente, né? Justamente. Então aqui o assunto aqui não está se referindo a dízimo, em todo o seu contexto,
não está se referindo a dízimo, está se referindo a julgamento. O próprio texto diz, não julgueis e não sereis julgados. Pronto. Vamos agora Existe base para isso. ao 12º tópico. Sou dizimista porque os pensamentos de Deus são mais altos que os meus. Isaías 55, versículo 9. Rapaz, eu não... Isso aí é piada. Porque o texto lá está se referindo a mistérios, a conhecer a mente de Deus. Quer dizer, que fosse relacionado ao dízimo, né? Que os pensamentos de Deus não seriam os nossos. Como é que não seriam os nossos? Se na realidade o Senhor está revelando o que quer. Então não haveria finalidade aí, né? Então está se referindo ao conhecimento de Deus. História para maná de viola aí. O seu propósito, a sua vontade, né? Que eu acredito que vai muito além, né? Daquilo que possa imaginar, né? Então está se referindo da mente de Deus, né? Seu coração, a sua vontade, né? No sentido de eu não ter condições de avaliar a sua profundeza. Então, não tem nada a ver com dízimo nesse sentido, né? Agora, 13º. Sou dizimista porque Deus me escolheu e me nomeou. João, capítulo 15, versículo 16. Quer dizer que a gente olhando esse texto aí, 15 e 16, então está se referindo à eleição. Está se referindo à eleição, está se referindo o assunto sobre predestinação. O Senhor nos escolheu, né? Não foste vós que escolheste a mim, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então está se referindo à escolha de Deus. Aí dentro desse próprio texto do Evangelho de João 15, 16 em diante, então o Senhor, o que é que diz? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então o texto está se referindo à eleição. Que pergunta? O que é que tem a ver eleição com dízimo? Então, não tem nada a ver, isso é tudo fora de contexto. 14 diz assim, sou dizimista porque minha descendência não vai mendigar o pão. Salmos, capítulo 37, versículo 25. Pronto. A minha descendência não vai mendigar um pão. Esse é um dos salmos até difícil, não vou dizer que nem seja difícil de explicação. Porque na realidade nós vemos que o salmista Davi, né? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi a minha descendência mendigar o pão. Então, na realidade, hoje, vamos supor, qual é a pessoa hoje que o justo, na realidade, não passa a mendigar? Por quê? Porque o Senhor provê. O Senhor dá as condições necessárias. Conforme a sua conduta, né, diante do Senhor. O Senhor tem que dar a sua providência. A viúva lá que o marido tinha morrido, e os cobradores chegaram para cobrar a conta do marido, o profeta tinha morrido, e quando chegou, e não tinha o dinheiro para pagar a conta, e chegou o profeta Eliseu, aí disse, o que é que tu tem? Ele disse, não, eu tenho um pouquinho de farinha e um pouco de óleo, né? Ele disse, então traz, pede vasilhas, aí o Senhor fez um milagre. O Senhor, na realidade, concedeu graça, quer dizer que a viúva, o profeta que faleceu, o justo, ele não ia mendigar, não ia passar fome. Houve um milagre na sua casa, onde o óleo não faltou. Pagou as contas e viveu do resto. Porque se a gente for querer defender isso aí cegamente, então é justificando que até uma pessoa com a conduta desmantelada, se baseia nisso aí, tá entendendo? Também não vai mendigar. Pronto. Então existe coisa, às vezes a gente tem que até também olhar, baseado nesse texto aí, relacionado ao justo mendigar, ou o justo passar necessidade, ou o justo passar fome. A gente tem que muitas vezes olhar o original, se a frase seria essa. E o significado da versão dessa Bíblia, se na realidade está sendo de uma maneira honesta diante dos originais. Muitas vezes que foge isso. Porque nós vamos ver, o apóstolo Paulo era justo? Era. Passou fome? Passou.
Será que o justo não sofre? Sofre. E por que esse texto não se aplicou na vida do apóstolo Paulo, né? Pois é. Aí então tem que olhar para texto e contexto. E muitas vezes, as versões da Bíblia, que às vezes é corrompida, e a gente pode dar esse significado. Então a gente tem que olhar com mais profundidade o que ele está se referindo. Agora nós sabemos que o Senhor assiste o justo, assiste o Filho de Deus. Quer dizer que muitas vezes a provisão às vezes não está fora. Às vezes o Senhor dá a provisão dentro da tribulação, dentro da angústia, dentro da perseguição, do sofrimento. Então o Senhor vai já com o propósito ali, da glória dele se manifestar. Às vezes a pessoa passa fome. Por causa de Jó, né? Era um homem justo, mas se alimenta do espiritual. Então, por causa de Jó, né? Era um homem justo, íntegro, né? Mas Deus permitiu para que a glória dele se manifestasse na vida dele, né? Agora é o seguinte, que pergunta hoje, baseado nesse texto, né? Qual é a pessoa que é dizimista hoje, baseado, né? Que sou dizimista porque minha descendência não vai mendigar o pão. Então se pergunta qual é a pessoa hoje que está sendo dizimista hoje e não está passando por aperto. Era para não passar. Para não passar. Então tem pessoas que são dizimistas, tem pessoas que perdem emprego, tem pessoas que plantam, dá lagarto, tem pessoa que planta, não tem chuva. Então, às vezes a pobreza não está nem querendo dizer que a pessoa não seja injusta ou que Deus não está olhando a ela. E as circunstâncias da vida e das situações que todos estão vivendo, baseado nisso. Então, é como eu disse, tem que muitas vezes olhar para esse texto e olhar se, da maneira em que foi traduzido ou transliterado, se está dentro dos seus originais. Voltando aqui, irmão Zé, para não perder aqui a minha linha de raciocínio, teve um tópico que a gente tratou aqui, que dizia assim, eu sou dizimista porque o dízimo é santo, né? E há quem que pega dízimo com dinheiro sujo. Aí na realidade não, porque o dízimo dele era santo porque era de Deus para com o seu povo. Porque tem gente que dizima, né, com dinheiro. Se o dízimo é santo, então as pessoas não poderiam receber dízimo de ladrão, de estelionatário, de prostituta, e os pastores aí comem tudo, né? Agora está certo que passando por ele, aí aquilo que é profano se transforma em santo, né? Tem que passar por uma metamorfose. Vamos lá. 15º. Eu sou dizimista porque meu salário não será posto em saquetel furado. Né? Ageu 1:6. Saquetel furado. Quer dizer que na realidade é o que nós estamos vendo, é que as pessoas que na realidade recebem o dízimo, é que o seu saco é furado, nunca enche, né? Porque além dos dízimos que recebe todos os meses, aí existe oferta para o conjunto das senhoras, oferta das crianças, oferta de missões. Capitalismo, né? Oferta para tudo, né? Existe oferta para tudo. E quanto mais a pessoa dá, mais na realidade eles querem mais ainda. Porque chorando e mamando, né? Chorando e mamando. Isso aí é o texto aí de Ageu 1:6, ele está se referindo desses líderes, daquele desenho, é o demônio da Tasmânia, né? O Tasmania, né? Não se sacia com nada, nunca enche, né? Aí tem que se perguntar onde é que está sendo aplicado isso, né? Que é o bolso que não se enche, é furado direto. Né? Ai. Eu acho que até a cueca do Guimarães segura mais, né? Vamos lá. 16. Sou dizimista porque quero ter a consciência tranquila. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Então nós temos que ver o que é que o apóstolo Paulo estava se referindo, né? Então, 1 Timóteo, nós vamos para a Bíblia para ver o que é que o rapaz está dizendo aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. 1 Timóteo, versículo 19. Então diz assim: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qualquer conservando a fé e a boa consciência, rejeitando ao qual alguns de vós fizeram naufrágio na fé. Pronto, então está se referindo à fé, né?
A fé, qual fé? A fé da palavra de Deus. Timóteo foi uma pessoa que foi treinada, ensinada, tanto pela sua mãe como pela sua avó. Quando Paulo o encontrou, viu que o jovem tinha futuro, tinha uma chamada, tinha dons especiais. Aí se refere também de pessoas que naufragaram na fé. Então essa fé, ela tanto pode ser aplicada à fé na palavra de Deus, ou a fé no próprio Deus, ou a fé dentro de uma doutrina apostólica, a fé baseada nas doutrinas dos profetas e apóstolos, como disse Paulo em Efésios 2:20. Então, aqueles que naufragam na fé. Então se pergunta, o que é que tem a ver fé com dízimo? Tem nada a ver fé com dízimo. Uma boa consciência, sei que o texto pode ser mal aplicado hoje, baseado nisso, das pessoas inculcarem isso na mente dos dizimistas. Se eles não derem o dízimo, eles estão roubando a Deus. Se eles não derem o dízimo, vão ser amaldiçoados. Se eles não derem o dízimo, vem o devorador. Às vezes a pessoa já foi aposentada de ontem para hoje, e ele, não sendo um dizimista, vai perder essa benção, né, da aposentadoria. Então, da maneira como ele está sendo ensinado, não fazendo isso, então ele não vai ter uma consciência em paz, porque foi ensinado errado. Só que a consciência aqui está se referindo a uma boa fé, que alguns naufragaram, deixaram, abandonaram, se entremeteram em muitos assuntos fora da Bíblia, em filosofias, em crenças errôneas. Então, não tem nada a ver com isso. Pois vamos lá. 17º top diz assim: eu sou dizimista porque tudo que o homem plantar, isso ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Pronto, tudo que o homem plantar, ele também ceifará. Então, muito bem. Então, essa regra está sendo aplicada ao quê? Né? Tudo que o homem planta é o que ele colhe. Então, se sendo dentro da bênção material, ou dentro da nossa bênção espiritual, a gente tem que ver o seguinte: a bênção dada a Israel era bênçãos materiais, bênçãos literais. A bênção da igreja, ela não é literal, não é bênçãos materiais, são bênçãos espirituais. Então, tudo que se planta, que se colhe. Então, eu planto o espiritual, eu vou colher o que é espiritual. De alguns exemplos, irmãos, de algumas sementes do mundo espiritual. E se vamos supor, lança o teu pão sobre as águas, porque de muitos dias o achará. Então, que pão seria isso? Será que seria um pão d'água? Pão sovado? Será que seria o pão doce, rebolar sobre as águas? E depois de muitos dias eu vou achar o pão? Não. Se eu for colocar isso literalmente, eu vou ver que as piabas vão comer antes de eu chegar ao futuro. Então, não seria o pão rebolar sobre as águas. Então, o que seria o significado de eu plantar, de eu colher o que estou plantando? Então, conforme o texto e conforme eu estou explicando, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Eu tenho que fazer coisas boas com o meu semelhante. Não tenho que olhar para a sua posição, olhar para se é uma pessoa importante, se é uma pessoa rica, se é uma pessoa que tem status, se é uma pessoa pobre. Que eu tenho que ser um bom samaritano. Eu tenho que ajudar aquela pessoa, mesmo que ela não me considere, mesmo que ela não me conheça. Então, se eu posso ajudar ela num prato de comida, se eu posso ajudar ela em dar o dinheiro para um remédio, se eu posso dar uma carona, ou coisa semelhante a essa. Então, eu estou lançando o meu pão sobre as águas. Por quê? Porque eu tenho que repartir com 6 ou até com 7. A túnica, né? Porque eu não sei o que é que vai me acontecer amanhã. Eu posso hoje estar numa boa posição financeira hoje, mas dentro da condição financeira, amanhã eu posso ser um pobre, estar pedindo alguma esmola, necessitado de pedir uma ajuda. Então, aquela pessoa que eu ajudei para trás, anos atrás, aquela pessoa pode estar numa boa condição financeira melhor do que a minha. Então, ela vai me reconhecer. Então, eu estou plantando. Né? Aquilo que se planta é o que se colhe. Né? Tanto o lado material como o espiritual. Aí, se relacionado ao pobre, né? O pobre ele está plantando. Né? Então,
aquilo que se planta é o que se colhe. Uma coisa que a gente vê é que a pessoa nunca deixa de ser pobre, né? Porque sempre se a pessoa está plantando e está colhendo, se for relacionado ao dízimo, da pessoa ser dizimista, nas igrejas sempre vai ter os ricos e os pobres e os lascados. E a pessoa nunca sai disso, né? Agora, se o termo aí, que na realidade está sendo aplicado ao espiritual, que se planta é o que se colhe, então eu planto o espiritual, colho o espiritual. Se eu planto o carnal, eu vou colher o carnal. Então é conforme a planta. Agora, se eu aplico isso hoje no sentido financeiro, quais as pessoas que estão bem sucedidas hoje no mundo? E as pessoas que estão dando o dízimo ou que estão recebendo? Porque eu só vejo pastores crescendo. As pessoas que estão recebendo, nunca, as pessoas que sempre estão dando, sempre são as pessoas com salários pequenos, nunca crescem. Então, deveria, o texto aí, se fosse aplicado nesse contexto... É os que plantam. Na realidade, é os que estão dando é que deveriam estarem bem. Mas, na realidade, está ao contrário, né? 17º. Sou dizimista. 18º, né? Sou dizimista porque Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses, capítulo 4, verso 19. O Senhor suprirá todas as minhas necessidades. Ele disse, eu aprendi, me contento com, se eu estou na abundância, eu aprendo a estar na abundância. Se eu estou na escassez, também aprendo a estar na escassez. Se eu estou com fome, eu aprendo, suporto a situação. Então, conforme diz aí o texto, né? Sou dizimista porque Deus suprirá todas as minhas necessidades. Quer dizer, que eu aprendi, o apóstolo Paulo se tornou uma pessoa madura, né? Ele sabia ter o equilíbrio. Se estava na abundância, dava amém. Se estava na pobreza, dava amém. Se estava comendo bem, dava amém. Se estava na fome, dava amém. Se estava no jejum, também estava dando amém. Então o Senhor me suprirá todas as minhas necessidades, né? Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E então, tudo posso, né? Tudo posso passar com o Senhor. Justamente, tudo posso naquele que me fortalece. 19º, né? Sou dizimista porque o homem fiel será acumulado de bênção. Pronto. Provérbios, capítulo 28, versículo 20. Provérbios 28 e 20. Uma passagem de Salomão. Como eu estava dizendo aqui, essa bênção dada a Israel, na realidade eram bênçãos materiais. Então era uma promessa dada ao povo de Israel, né? Sou dizimista porque o homem fiel será acumulado de bênçãos. Então, se a bênção de Israel era material, o Senhor na realidade chegaria a cumprir a sua promessa. E acumulado de bênçãos, né? Se a gente também olhando para o contexto, a pessoa está colocando a palavra dizimista para chegar em Provérbios 28 e 20. Aqui o próprio texto não está se referindo a dízimo, né? Que diz aqui, né? Sou dizimista porque o homem fiel será acumulado de bênção. Um homem fiel, né? Ser fiel em quê? Qual seria a fidelidade? Porque o que tem de gente que dá dízimo não é fiel a Deus. Ser fiel. Vamos colocar os 4 homens na fornalha. Foi acumulados de bênção. Qual foi a bênção deles ali? A maior bênção deles ali é eles terem sido fiel ao seu Deus, não ter se submetido a Nabucodonosor, ter honrado a sua fé, receberam nomes. A carta aos Hebreus diz que mesmo que depois de morto ainda falam, ainda estão falando hoje mediante o seu bom testemunho. Então, existe bênção maior do que essa, onde a palavra de Deus disse que o bom nome é melhor do que prata e ouro, ou ouro de Ofim. Então, bênçãos aí, né, está se referindo à honra, à glória. Um grande exemplo do dia de hoje é a vida do Cirilo, né? O Cirilo hoje, da cidade, né? A exemplos. Então, bênçãos de caráter, de personalidade. Então, o texto aí não está se referindo nada de dinheiro. Vamos agora para o 20º, né? Eu sou dizimista porque a lei do Senhor é perfeita. Pronto. Não tem nenhuma mácula. Salmos 19,
versículo 7. Porque a lei do Senhor, ela é perfeita. Pronto. Pergunta, qual lei? Os 10 mandamentos? A lei do Senhor, ela é perfeita, ela é pura, é sem erro, sem falha, é santa, vem de Deus. Aí se pergunta, o que é que tem a ver a lei do Senhor ser perfeita? Isso não era tão perfeito que ela foi resumida em duas por Jesus. Isso é tão perfeita. Então, tem nada a ver relacionado a dízimo. Quer dizer que as pessoas estão pegando esses textos e fazendo colagem. Então, está se referindo aí, se a pessoa se aprofundar mais relacionada aos escritos sagrados, está se referindo em inerrância, que não existe erros, que não existe falha dentro dos escritores, profetas, apóstolos, né? É perfeito, não tem dizer que um escreveu uma coisa e mais tarde o outro desmanchou o que o outro fez. Então, ela é perfeita, ela é santa. 21º. Eu sou dizimista porque eu temo ao Senhor. Salmos, capítulo 128. Eu sou dizimista porque temo ao Senhor. Aí está se referindo a temor. O que é temor? Temor é respeito, não é medo. Né? Aquele que na realidade ama, não teme. Então, o assunto aí não está se referindo a dízimo. Eu não sei quem foi que escreveu essas 29 razões que a pessoa colocou porque sou dizimista, mas o próprio texto em si desmancha, né? Sou dizimista porque temo ao Senhor. Temer em quê? Né? A única coisa que nós devemos temer ao Senhor é quando nós pecamos, né? Quando nós, na realidade, transgredimos a sua palavra. Mas onde é que está na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, em a pessoa que é dizimista hoje, que está querendo ser dizimista hoje, onde é que ele me prova que dentro dos 27 livros do Novo Testamento, onde é que vem ensinando, né, que nós devemos ser dizimistas hoje na Nova Aliança? Então, nós não podemos estar desobedecendo, porque Cristo não ensinou dízimo, Cristo não recebeu dízimo, o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas de Romanos a Filemon, não falou de dízimo, o apóstolo Pedro escreveu 2 cartas, não fala em dízimo, Tiago escreveu 1, não fala em dízimo, Judas, irmão do Senhor, escreveu uma carta, também não fala em dízimo, e João, o evangelista, escreveu o Evangelho, as 3 epístolas, e o Apocalipse, também não fala em dízimo. Se colocar hoje que o dízimo ele é bíblico, está certo, porque está na Bíblia. Mas se pregar hoje que o dízimo é doutrina cristã, aí é que está. E não existe. O dízimo não é doutrina cristã. O dízimo é uma doutrina dada a Israel e foi colocado dentro do sistema católico romano em 777 depois de Cristo por Carlos Magnus para sustentar os bispos. Então, como é que eu vou temer o Senhor por algo que Ele não está me cobrando? Em primeiro lugar, nós não estamos mais debaixo da lei do Velho Testamento. Estamos debaixo da graça. Onde é que dentro do sistema da graça hoje, onde existe hoje a cobrança de dízimo, tem esses pastores trambiqueiros, né, que realmente é uma máfia. Um bando de caça-níquel, né? É uma máfia, uns charlatões que ficam pregando isso, né, baseado em textos fora de seu contexto. Vamos para o 22º tópico. Eu também sou dizimista porque quero ser justo e não perverso. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. A perversidade aí não estava se referindo não era a pessoa não dar o dízimo, né? Malaquias ainda estava dentro do Velho Testamento, pessoas estavam fazendo lavagem de dinheiro, de ofertas, o povo estava sendo manipulado pelos sacerdotes, o povo oferecia animais puros, o sacerdote trocava por animais cegos e aleijados, né? O povo desse sentido padecia, porque onde deveria o sacerdote ensinar, onde é que eles realmente deveriam estar na posição de instruir o povo, e a perversidade aí eles estarem pregando mentira, né? Pregando algo que a própria palavra de Deus não concordava.
estava indo contra os seus irmãos, né, colocando ele em aperto, né, por mentira. É uma perversidade, tanto material como espiritual, nesse sentido aí. Mas não tem nada a ver com o dízimo, né? Até mesmo as próprias revistas da escola dominical hoje, quando eles falam sobre o livro de Malaquias, o assunto importante não seria o dízimo. O assunto em foco não é o dízimo. Mas por que essas pessoas colocam, quando pega Malaquias, coloca logo que é dízimo? Né? Porque hoje está na prática de se dar dízimo, se pagar dízimo, então usa Malaquias como base. Mas o livro de Malaquias não se resume a dízimo, né? Virou como se fosse o ingresso do baile de máscaras, né? Então não tem. A mesma coisa da pessoa pegar hoje Sansão, aí disse, quando se pega Sansão, a pessoa vê logo quem? Ele disse um transgressor da lei, um mulherengo, acaba que gostava de mulher. Aí a gente vai lá para o livro de Hebreus, capítulo 11, Sansão está nos heróis da fé. Aí não fala da vida de Abraão. Quem era Abraão? É um amigo de Deus. Abraão, um homem de fé, né? Mas quem era Abraão, mesmo dentro da história? Era corno, gostava de ser corno. Deu a mulher Faraó. Entendendo? Quer dizer, o cara chegava num canto onde não conhecia ele e disse, olha, não diga que é minha mulher, não, diga que é minha irmã. Então, ser falho na vida de Abraão é um mau exemplo. Quem é que vai pegar esse exemplo hoje? Se o cara chegar na sua casa, olhar para a sua mulher e perguntar, diz quem é essa mulher aqui? Diz, não, é minha mulher não, minha irmã. Diz, depois deixa eu levar ela. Diz, não, ele pode levar aí. Enquanto eu tiver com vida, tá bem. Então é o espírito de Abraão. Barriga branca chamado. Davi. Será que Davi não teve pecado? Davi não teve falhas? Não. Davi não teve? Teve. Está nos heróis da fé? Tá. Então, se for pegar os erros de Davi, né? Se for pegar os erros de Davi como rei, de pegar os erros de Davi como pai, de pegar Davi como uma pessoa soberana na sua época, fez injustiça? Fez, muitas injustiças, mas está colocado nos heróis da fé? Tá. Mas aí quando a pessoa olha para Sansão, aí dá logo a ficha de Sansão que não presta. E se for colocar Sansão e os demais tudo na balança, dá um peso só. Uma bosta. Dá um peso só. Aí fica esses malacas que pegam Malaquias e olha logo pro dízimo, onde o livro de Malaquias não está nem se referindo ao problema de dízimo. Era outras coisas muito mais importantes. Vamos lá agora para o 23º. Sou dizimista porque o Senhor é o dono de todo o ouro e a prata. Ageu capítulo 2, versículo 8. Pronto. O Senhor é dono do ouro e da prata. Já está dizendo aí, o texto já está dizendo, ele é dono. Pronto. Então, se ele é dono de tudo, o que tem a ver esse texto com o termo de dizimista? Então não está se referindo aí que ele é dono, quer dizer, não é só da prata, ele é o dono do dinheiro, ele é o dono de pedras preciosas, é dono da minha vida, é dono da minha alma, é dono da minha existência. Então ele é dono de tudo, tudo provém dele, tudo é dele. Então apenas está dizendo que ele é dono, né? Então aí que a pessoa diz, não, ele é dono do meu dízimo. Onde é que a Bíblia prega hoje que o Senhor é dono do meu dízimo? Né? E nós não estamos mais nem debaixo de lei, a lei passou. A lei durou até o profeta, né? Até João Batista, né? De lá para cá é anunciado a graça. Então, não existe lei, não se pode pegar um texto desse e querer aplicar para dízimo. Então, o contexto está dizendo que o Senhor ele é dono disso aí. Aí se pergunta, dentro do próprio texto relacionado ao dízimo, se o Senhor é dono da prata e do ouro, o sacerdote naquela época recebia era ouro como dízimo? O profeta recebia era pratas preciosas como dízimo? Porque pelo que eu conheço na Bíblia, quando se refere a dízimo, está se referindo a feijão, está se referindo a arroz, está se referindo a trigo, está se referindo a animal. Mas aí tem esse abestado que pega um texto desse, aí que agora quer transformar o dízimo em ouro e prata. Então não existe nada disso aí. Vamos para o 24º. Sou dizimista porque eu quero ser cabeça e não cauda.
Deuteronômio 28, versículo 13. Aí já Extrapolou. Aí já extrapolou. Possa ser que esse cidadão aí seja barriga branca. Porque a maioria desses cabos que prega isso, 20 razões porque sou dizimista, com certeza é um barriga branca. 29, né? Porque às vezes tem casa que tem duas cabeças, né? A mulher é cabeça, o homem é cabeça, e às vezes quem manda mais é a mulher. Então não existe base para isso aí. Se a gente for olhar o contexto desse texto aí, de Deuteronômio 28 e 12, o Senhor deu a promessa a Israel para eles serem cabeça. Cabeça como? Estarem entre as nações. Né? O Senhor lhe deu leis, o Senhor lhe escolheu, e se ele fosse obediente à palavra de Deus, quem era para estar governando o mundo hoje, quem era para estar como cabeça das nações, hoje seria Israel. Mas quem é que está hoje como cabeça das nações? Os ímpios. Que passa a imperar, a promulgar lei, a tirar pessoas do seu poder. Então hoje é os Estados Unidos, a nação que está hoje dentro desse poderio, né, de guerra, de poder, de domínio. Mas o texto aí está se referindo o irmão sabe dizer qual é a condição religiosa do Obama, o presidente? Ele, na realidade, como presidente, ele não... Não, condição religiosa. Hoje ele é evangélico, ele é batista, né? Só que é eclético. Ele chega a se adaptar a toda a religião pelo título de presidente, né? Ele não tem que, na realidade... Para se fortalecer, né? Tem que... Admiradores. Tem que ser aquela pessoa eclética que abraça tudo, mesmo que não concorde com muitas coisas, mas aparentemente é como que concordando com tudo. Então o texto aí de Deuteronômio 28 e 13, e mais outros assuntos fora esse aí, é que o Senhor tinha dado a Israel que ele teria cabeça e não cauda. E quer dizer que ele não era para estar em segundo lugar entre os povos, tinha que estar em primeiro. Como eles desobedeceram a palavra de Deus, então essa promessa hoje, né, que vai se dar hoje no milênio, quando Cristo vir buscar a sua igreja, então no milênio essa promessa vai se cumprir em Israel, que eles serão cabeças e não cauda. Eles estarão governando e não sendo governados. Então não tem nada a ver com o assunto de dízimo. Agora vamos para o 15º tópico, né? Eu sou dizimista porque o Senhor me abrirá o seu bom tesouro. Deuteronômio 28, 12. Um versículo antes do tópico anterior. 28 e 12. Vamos ver aí o que está se referindo, né? O Senhor nos dará o seu bom tesouro. 28 e 12. Diz aqui, você veja bem, dentro do contexto, a gente pode olhar todo o livro, capítulo 28, ele contém o que? Ele contém nada mais, nada menos do que 68 versículos. Então, o contexto ele pode estar no começo do capítulo, ou pode estar no fim do capítulo, ou o contexto pode estar todo no livro, principalmente nos 5 primeiros livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. Pentateuco, né? Pentateuco. Então, onde é que está o contexto dessa bênção aqui? Eu sou dizimista porque o Senhor me abrirá o seu bom tesouro. Então, logo no capítulo 1 de Deuteronômio, e dentro do subtítulo que tem aqui, a bênção que serão lançadas sobre o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Havia o monte da bênção e o monte da maldição. Então, qual seria o seu bom tesouro? A minha obediência e a sua palavra. Seria uma obediência aos mandamentos do Senhor. Quais mandamentos? 10 não. A obediência aos mandamentos era 613 mandamentos. Então, se eu fosse obediente à lei do Senhor, então se o Senhor... Sem tropeçar em uma. O Senhor me daria o seu bom tesouro. Qual bom tesouro? Bom tesouro que a bênção aí era condicional. Estava pelo que eu fazia. Se eu fosse obediente, o Senhor me abençoava. Se eu fosse desobediente, o Senhor me amaldiçoava.
Então, se a pessoa querer colocar isso para nós hoje, então hoje nós estaríamos mais amaldiçoados do que para estar recebendo bênção. Né? Para estar recebendo bênção. Vamos supor, um dos mandamentos de Jesus hoje. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pronto, quem é que está pregando o evangelho? Eu não vejo pessoa pregando o evangelho, vejo pessoa fazendo chicana. Para ganhar ponto, ganhar um perfume barato da Avon, ganhar uma cueca, Rifa. Aí uma rifa. Aí hoje estão transformando o evangelho em entretenimento. Então, se a pessoa for colocar isso hoje, dentro do Monte Ebal e do Monte Gerizim, então com certeza hoje nós estamos mais no primeiro Monte Gerizim, que é o Monte da Maldição. Então, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com dízimo aí. Vamos pro 26º. Sou dizimista porque senão ficarei devendo os 10% mais os juros. No Levítico, capítulo 27, versículo 13 e 31. Agora esse tópico aí foi piada, irmãos. Justamente. Ó, como é que ele afirma aqui, ó. Porque sendo, eu ficarei devendo, ó. Porque senão, eu vou ficar devendo os 10% mais os juros. Que juros são esses que estão querendo afirmar? Então não havia juro de dízimo, né? Então ficar devendo, na realidade... Levítico 27, versículo 13 a 31. Se o povo da época que foi dado relacionado ao mandamento do dízimo, então, se eles não dessem, com certeza eles estavam devendo. Então o juro aí, né, que o 10% seria acrescentado, porque aí deixaria de ser dízimo, né? Que é dízimo, 10% daquilo que você ganha. Então, se existe juro diante do dízimo, já não seria dízimo, né? Então, esses juros aí, a gente tem que colocar aí aquilo que poderia ser colocado no espinhaço deles, né? Quer dizer, os juros vinham deles passarem fome, o juro vinha de haver praga na lavoura, o dízimo vinha por doenças, que na realidade por eles serem desobedientes, então aí eles iam pagar esse tipo de juro, né? Mas, se pergunta, esse texto aí é aplicado a quem? Então esse texto aí está sendo aplicado a Israel, nunca aplicado à igreja. Agora, se a pessoa quer pegar Levítico e transportar hoje para a igreja, principalmente dentro do nosso século XXI, ou mesmo se colocando na igreja de Cristo do primeiro século, é torcer o texto, né? É torcer o texto. 27º tópico. Sou dizimista porque eu mesmo vou gozar da casa de Deus. Deuteronômio 14, versículo 23. Vamos olhar aqui Deuteronômio 14, verso 23. 14 e 23. Vamos ver o 22. Certamente dará os dízimos de toda a novidade da tua semente, e cada ano se recolhe do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolheste para lhe fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, dos primogênitos, das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus de todos os teus dias. Então, você veja bem. Só que o cabo que citou isso aí se ferrou. Porque diz que a pessoa que é dizimista, ele mesmo come os dízimos. Agora se pergunta, quem é que está comendo os dízimos dele? Quem está comendo o dízimo dele é o pastor. Onde aqui o texto está dizendo que o próprio dizimista é que come seu dízimo, né? Como é que diz aqui o 23, ó? Perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolheste para lhe fazer habitar o seu nome, comerá o dízimo do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, dos teus primogênitos, das tuas vacas e das tuas ovelhas. Aí se pergunta, qual é a igreja hoje que o dizimista come seu dízimo? Os dizimistas hoje estão dando, não estão comendo. Então, quer dizer que o cidadão aí, como eu disse logo no começo aqui do vídeo, é que pessoas que entram dentro dessas igrejas entram ignorantes e saem abestadas aqui como cidadão, né? Vamos para o penúltimo tópico. Sou dizimista porque mais bem-aventurados é dar do que receber. Atos 20, 35. Jesus ensinou. Na realidade,
dentro do Dr. Champlin, que foi comentou no Novo Testamento, essa frase não seria de Jesus. Ele usou uma frase que já tinha na época. É melhor dar do que receber. Então era já um ditado popular na época que as pessoas diziam. Então Cristo usou essa linguagem e essa frase, né, e que na realidade é verdadeira, que é melhor dar do que receber. Não tem coisa melhor do que você ajudar uma pessoa necessitada. Mas também é bom também a pessoa receber. Agora só que se pergunta qual é o pastor que está dando. Ele só gosta de receber e nunca dá. Né? Eu nunca vi um pastor dando. Eu nunca vi uma pessoa chegar na igreja e disse, irmão, eu queria uma oferta. Disse, que era para ser exemplo, né? E a oferta do mês a oferta do mês desse mês vai ser para o irmão aqui, né? O dia vai ser todinho dele. Mas aí a pessoa nunca dá. E sempre quando os líderes citam, eles sempre citam se beneficiando. Né? Eles nunca estão dando, sempre estão recebendo. É melhor dar do que receber. Mas se pergunta, qual é o que está dando? Então, foge, né? A própria pessoa que escreveu isso aqui, eu creio, é que ele está dando. O líder dele nunca deu, né? É o que a gente vê. Agora vamos para o último tópico, encerrando. E após o último tópico, o irmão Zé faz o encerramento. Vamos aqui. Sou dizimista porque Deus repreende o devorador. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Pronto. Então, qual seria o devorador aí? Para nós hoje, ou para essas pessoas que pregam hoje esse devorador, então o devorador seria hoje demônios, né? Uma coisa interessante. O sistema católico hoje, para cada problema da vida, o sistema católico criou santos. Aí santo para a cabeça, santo para os olhos, até para a pessoa CVA, que existe a Nossa Senhora de Virgem, né? Protetora dos endividados. Então, dentro do sistema católico, para cada problema da vida, um santo. Dentro dos evangélicos hoje, para cada problema do cristão, um demônio. Até o cidadão que coloca que o devorador aqui é o demônio da pobreza, é o demônio da doença, é o demônio da falta de prosperidade. Então, na vida do cristão hoje, tudo é demônio. Demônio é contenda. Se eu fosse ficar hoje com os evangélicos hoje, para cada problema ter um demônio, eu preferia ser católico, porque pelo menos eu tinha um santo. Pois é. Aqui chegamos ao fim do tema, né, refutando o que hoje está pendurado em muitos bancos de igreja. O tema é dizimista fiel, 29 razões porque sou dizimista. O irmão Francisco José encerrando, explicando um pouco, falando à luz da verdade, essa realidade dos dias de hoje. Pois é, hoje qualquer pessoa que prega isso hoje são os camelôs da fé, estelionatários, né? É uma máfia, né? Não deixa de ser uma máfia. Os ladrões hoje, que diz que são perigosos, estão na cadeia, e existindo essas pessoas hoje, onde deveria que estarem na cadeia seriam esses líderes que manipulam a mente do povo com doutrinas que na realidade não tem base bíblica para hoje, né? Então, minha palavra para as pessoas que chegassem a escutar esse vídeo é que examine mais a Bíblia, estude mais, pesquise mais, porque a